No vídeo de hoje eu vou fazer uma sinopse do livro O Poder da Esperança. Um livrinho pequeno que deixaram na caixa do correio aqui do meu prédio já faz algum tempo. E aí fiquei com ele aqui esperando aqui em casa até que comecei a lê-lo. Ele é bem fininho, bem legal esse livro. Ele foi escrito por dois autores aqui da Igreja Adventista. Lógico, para quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente tem algumas divergências doutrinárias ali com relação à Igreja Adventista, mas que não afetem em nada o conhecimento que é transmitido através desse livro. Esse livro ele trata da saúde mental e trata das principais doenças da nossa atualidade. Fala bastante sobre depressão, estresse e ansiedade. Também vai falar de outros problemas aí, como vícios, traumas psíquicos, sentimento de culpa, agressividade, etc. Tem vários. Mas o que eu achei interessante desse livro? Ele começa trazendo histórias de 4 personagens. São 4 personagens o pano de fundo do livro. Então ele vai falar individualmente de cada um desses personagens, os problemas psíquicos que essas pessoas têm, e no final do livro essas 4 histórias se conectam, se encaixam. E como o próprio título do livro diz, ele foca bastante no poder da esperança. E ele vai falar como você adquirir esperança e como que essa esperança afeta todas as áreas da nossa vida. Estudando sobre a saúde mental, eu lembrei de 2 frases que são muito famosas dentro dos meios militares, que são: quando a mente não aguenta, o corpo padece, e quando o corpo não aguenta, a moral é que sustenta. Ou seja, que a saúde mental ela afeta todo o nosso organismo. E durante a leitura desse livrinho soa pejorativamente, mas estou falando livrinho pela quantidade, porque ele é pequeno, mas o conteúdo dele é muito bom. Durante a leitura do livro, os autores falam bastante sobre as características e os sintomas principais dessas doenças que eu falei agora há pouco. E isso que eu acabei de dizer é muito importante. São doenças. A depressão, o estresse, a ansiedade são doenças. Ou seja, o que isso quer dizer? Há um desequilíbrio químico no nosso cérebro que resulta nessas doenças. Então não é frescura, igual muita gente fala, não é viadagem, é doença. É uma doença e como uma doença tem o seu tratamento. E geralmente, na maior parte dos casos, o tratamento é simples, mas não é rápido. É um tratamento demorado. E por ser demorado, muita gente não leva esse tratamento até o final e às vezes acaba tendo uma recaída e quando essa doença volta, acaba voltando pior do que lá no início. Então é uma coisa que tem que ficar atento, tem que ser tratada do jeito certo. E no livro vai falar que o jeito certo é o quê? Muitas vezes através de medicamentos, mas também aliado com terapias e a parte espiritual também que não pode ficar de fora, que é bem retratada no livro também. O livro é repleto de dicas de prevenção e tratamento das referidas doenças e traz bastante exercícios práticos para serem feitos e alguns exercícios para você verificar que nível, por exemplo, de ansiedade ou de estresse que você está e alguns exercícios para serem postos em prática para prevenir ou para melhorar os sintomas dessas doenças. Depois de contar as histórias individuais de cada um dos 4 personagens do livro, é bem interessante a gente perceber como essas histórias se encontram no final. Então ele começa contando a história de uma pessoa lá, o tal do Carlão. O Carlão, ele era atleta, bonitão na época da juventude dele, e aquele cara muito irresponsável e tal. E aí ele larga sua esposa para pegar uma menina mais jovem e abandona a filha pequena na época. E aí acaba tendo aquela vida toda de glamour e no final acaba sendo acometido por um câncer. Aí vem aquele sentimento de culpa, a ex-mulher dele que ele largou de desgosto faleceu, e aí ele é abandonado pela filha, a filha nunca mais quer saber dele, e no final da história ele está numa casa de repouso, todo depressivo, porque o livro trata a depressão como sendo o excesso de passado, é aquele peso de coisas passadas que você está carregando nas costas. Então mostra esse primeiro personagem aí com depressão. Aí a filha dele, essa que foi abandonada por ele, acaba crescendo como uma pessoa insegura, tendo alguns problemas de ansiedade, e aí ela acaba sendo chefe numa empresa, e ela solta toda essa insegurança e toda essa ansiedade nos seus funcionários. E aí um dos funcionários acaba ficando estressado por causa da atitude dessa menina. Laura é o nome dela, desse personagem. E ele acaba ficando estressado e com esse estresse
ele acaba afetando a sua família, sua esposa e seus filhos, 2 filhos pequenos. E por ele ter esse estresse sendo despejado dentro da sua família, acaba afetando a sua filha menor, que acaba demonstrando sintomas de agressividade. Aí no arremate do livro, a Laura acaba se convertendo e aí ela busca encontrar com seu pai ainda, que já não o via há muito tempo. O pai, que está numa casa de repouso, o Carlão, está quase já está no bico do conta-gotas, está quase indo dessa para melhor, e aí está, né, vivendo com aquele peso. Ele não era um homem religioso, mas ele disse que acabou orando, e aí a Laura aparece no mesmo momento, e aí eles se reconciliam. Então aquele peso da depressão que ele tinha, aquele peso de ter feito todas essas coisas de erradas, são aliviadas. A Laura sente também aquele alívio de ter resolvido uma questão de infância, e ela acaba indo na empresa, se desculpando com todos os funcionários, que acaba resultando num alívio para aquele funcionário estressado que ela tinha, e ele chega em casa também, muda sua atitude e acaba se tornando um pai mais presente, mais atento à condição dos seus filhos, que acaba diminuindo a agressividade da sua filha. E uma coisa importante que a gente pode tirar da leitura desse livro é que uma atitude ruim acabou desencadeando um monte de coisas ruins também. Então você imagina se uma coisa boa também não pode refletir em várias coisas boas, que na verdade o que aconteceu no final do livro. Então uma atitude ruim lá no começo do Carlão acabou resultando em um monte de coisa ruim aí para os outros personagens, só que também uma coisa boa lá, o arrependimento da Laura, que se conciliou com o pai, também foi efeito dominó aí, também influenciando positivamente todo mundo. Então é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça e pensar que às vezes uma atitude ruim que a gente toma, às vezes inconscientemente, vai afetar um monte de gente ao nosso redor. E o contrário também, às vezes uma atitude boa, honesta e equilibrada que a gente tenha vai também afetar um monte de gente aí. Pode às vezes não parecer à primeira vista, mas vai afetar positivamente aí muita gente. E a conclusão que eu chego do livro é o seguinte, que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, e Deus deu um manual de instrução para que nós seguíssemos e tivéssemos uma vida melhor aqui nessa terra, que é a Bíblia. Então na Bíblia você tem lá informações de como conduzir a sua vida, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto mentalmente. E uma coisa está sempre interligada na outra. E sempre que nós contrariamos essas determinações do Pai, sofremos consequências. E qual que é a solução? É nos aproximarmos a cada dia mais de nosso Deus para termos uma qualidade de vida melhor e aguardando aí ansiosos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então com isso encerro aqui a sinopse do livro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo, curta aí e me siga nas outras redes sociais também. Forte abraço, bom domingo a todos e até mais. Ah, e quase esqueci. No final do livro, ele traz o site bem interessante do livro, né? Chamado www.opoderdaesperança, mas sem cedilha, né? Na verdade, opoderdaesperanca.com.br. Se você tiver mais alguma curiosidade, acesse lá. Forte abraço e até a próxima.